Lucas 7, de 11 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo ao Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Todos comigo, leiam o versículo 17. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Feche seus olhos, vamos pedir ao Senhor para falar ao nosso coração nessa manhã, que nada nos separe do Senhor nosso Deus enquanto ouvimos sua palavra. Pai, fala poderosamente ao nosso coração, Deus. Pai, está acontecendo no culto dessa manhã pura graça. Desde que nós entramos aqui, sentimos a tua presença. Nosso coral cantando não só com qualidade musical, mas com unção do Espírito Santo. Nossa equipe de louvor nos conduzindo com graça, com unção e poder da tua presença. Senhor Jesus, tua presença aqui é real e espiritual. Ela aquece o nosso peito, ela abençoa a nossa vida. Nós não merecemos nada de ti, Senhor. Eu não mereço nem ser chamado teu filho. Minha postura é a do publicano. Ser propício a mim, pecador. Ser propício a nós, pecadores. Nós não temos justiça própria nenhuma, nós não somos melhores do que ninguém, Pai. Eu quero pedir que o Senhor visite esta igreja. Essa é a palavra que o Senhor pôs no meu coração hoje para pregar para a Unida. Então, que o Espírito Santo fale poderosamente ao teu povo. Eu quero te pedir, Deus, para o povo não olhar para mim, não. Porque eu sou falho, eu sou pecador. Mas eu quero pedir para o povo olhar para Jesus. Ó Pai, que o povo veja Cristo nessa mensagem, nessa manhã. Que o teu povo tenha um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Pai, não nos deixe atrapalhar e sopra a graça sobre nós, Senhor. Abençoa teu povo e traz restauração nessa manhã, Senhor. Traz restauração aos corações aflitos, machucados. Traz restauração nos relacionamentos, Deus, em nome de Jesus. Traz restauração física de enfermidade, Deus, traz cura em nome de Jesus nessa manhã. Traz restauração da esperança, da alegria, da fé, do primeiro amor. Nós esperamos uma visitação do Senhor no culto desta manhã. Fala conosco, Senhor, e nos abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Povo amado do Senhor Jesus, quando eu era adolescente, a igreja na qual eu era membro, a nossa UPA passou por um reavivamento. Em um ano, nós éramos 8 adolescentes, e depois do trabalho de oração, do investimento de uma preciosa missionária trabalhando conosco, depois de 1 ano e meio, nós éramos 80 adolescentes. Nós visitávamos as escolas da cidade, nós pregávamos o evangelho na rua, nós fazíamos obra de teatro, nós tocávamos, nós experimentamos uma visitação graciosa de Deus. E nós queríamos estar juntos o tempo todo. E eu me lembro certa vez que um dia terminou a nossa reunião de adolescentes, e aí a UPA falou assim: vamos para onde? E viraram para mim: Rosta, vamos lá para a sua casa? Eu falei: meu Deus, como é que eu vou botar 80 adolescentes lá em casa? Eu falei: vamos! E corri na frente. E qual não foi a minha alegria quando meus pais, tão amorosos, reuniram cadeiras dos vizinhos, né? Ligaram para os salgados Maná, que tinha lá na minha cidade, pediram um montão de salgado, Coca-Cola, e o culto continuou, uma festa imensa. Que privilégio para mim foi receber a UPA na minha casa. Não é bom quando a gente recebe visita de quem a gente gosta, de quem a gente ama? A cidade de São Paulo é muito louca. E nós, infelizmente, não temos tempo, por causa de tantas agitações, para visitar e ser visitados, talvez como éramos em outro lugar em que vivemos. Mas é tão bom receber uma visita abençoada. Eu mesmo disse a vocês, quando Davi esteve no hospital, alguns de vocês que estiveram ali para orar por ele, foi como se o próprio Senhor Jesus estivesse no hospital conosco.
Eu gostaria de dizer a você que é um privilégio sermos visitados por quem nós amamos e por quem nos ama. Mas a melhor visita que nós podemos receber é a visita daquele que nos amou e deu a vida na cruz para pagar os nossos pecados. Nesse texto nós encontramos Jesus no seu ministério na Galileia. E a palavra de Deus nos diz que ele vai para uma cidade chamada Naim. Naim significa lugar agradável. E indo com uma multidão atrás dele, em Naim, Jesus encontra uma multidão numa situação extremamente desagradável. Porque uma mulher que tinha o seu marido já morto, que provavelmente, amados irmãos, vez por outra, ia ao sepulcro do seu marido chorar por falta dele, que agora só tinha um filho, que era o amor da sua vida, que cuidava dela, era o arrimo de família, o seu sustentador, e de repente o seu filho morre. Agora essa mulher não vai ter mais amor dentro de casa, não vai ter mais afeto, e está com dificuldade no seu próprio sustento. Num primeiro momento, na hora da morte, todos choram conosco, mas depois a gente volta para a vida real, e só quem perde um familiar sabe o que significa isso na realidade. E lá está aquela mulher, irmãos, à frente do sepultamento, como era no costume judeu, a mãe à frente do caixão, os jovens carregando o caixão do menino, e a multidão triste, chorando, e vem uma multidão grande atrás do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus realiza ali, para impacto de todos, a primeira ressurreição que ele realiza em todo o seu ministério. E depois que ele faz essa ressurreição, o povo diz assim: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo, Deus visitou o seu povo, Deus visitou o seu povo. Jesus é a visitação de Deus. Nessa manhã, o texto nos apresenta a visitação de Deus. Que você seja visitado pela graça de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pastor, e que benefício nos traz a visitação de Deus? O primeiro benefício que nos traz a visitação de Deus é que a visitação de Deus restaura a compaixão. A visitação de Deus restaura a compaixão. A palavra de Deus nos diz que lá vai aquela mãe, eu disse a vocês, chorando, talvez desacorçoada, sem saber o que vai lhe acontecer agora, sem esperança alguma. Num lugar chamado agradável, Jesus encontra uma cena tremendamente desagradável, mas ele vai fazer dela a cena mais impactante e agradável daquele lugar. Quando aquela mulher vem chorando, Jesus se aproxima dela. E o nosso texto nos diz, irmãos, que ele se compadeceu dela, versículo 13. Vendo ao Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. A palavra usada para compadecer no grego aqui é a palavra-chave nesse versículo e significa literalmente que as entranhas de Jesus se comoveram, como se lhe desse voltas no estômago. Ele sentiu como um golpe na boca do estômago. Ele sentiu a dor dela. E se aproximou dela e tocou no seu rosto e disse a ela: não chores. A visitação de Deus restaura a compaixão. Sabe por que restaura, irmão? Porque você não vê no sepultamento dessa mulher nem sequer um sacerdote. Não há ali nenhum levita. Os religiosos judeus, que deviam ser os pastores do povo, eles não iam aos sepultamentos. Porque se eles tivessem contato com o morto, eles seriam considerados impuros até o fim do dia. Mas não tem jeito de você ser pastor e não se envolver, além das suas próprias impurezas, com a sua impureza do seu rebanho. Toda vez que você é pastor, você vai pagar um preço. Você vai sofrer, além dos seus próprios pecados, com o pecado do seu povo. E você não pode deixar de se misturar com o seu povo por causa disso. Os religiosos judeus deveriam fazer o quê? Ir ao velório e esperar o tempo de purificação para demonstrar amor. Mas eles eram tão egoístas e tão egocêntricos que lá está aquela mulher sozinha, chorando, sem pastor algum. Mal sabia ela que o pastor dos pastores, o supremo pastor, viria ao seu encontro e lhe diria: não chores. Uma das grandes características do Senhor Jesus é a sua imensa compaixão. Quando ele pregava para uma grande multidão na Galileia,
Ele olhou para as multidões, diz Mateus 9, e viu que elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então ele se compadeceu, mais uma vez o mesmo verbo. As entranhas se comoveram, como se levasse um murro na boca do estômago. Ele diz aos seus discípulos: a seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Irmãos, se nós, que somos objeto da compaixão de Deus, vivemos neste mundo, nós também temos que ter compaixão do nosso próximo, daqueles que estão sofrendo e daqueles que estão vivendo um momento de luta e dor ao nosso lado. Quantos nós já enfrentamos tantos momentos de luta, tantos momentos de dor? Essa semana eu não estava aqui, infelizmente sábado passado, quando houve o ofício fúnebre da nossa querida irmã Marlene, que está na glória, mãe do meu presbítero Osmar, da Márcia e da Marta, avó de meninos preciosos, sogra da Regiélida. E eu orei por eles e louvei a Deus por nossa igreja demonstrar amor a essa família amada nesse momento de luto. Mas toda essa semana, pregando em Manaus, pregando em Botucatu, orei pelo meu presbítero Osmar. Mandei para ele uma canção ontem, né, meu presbítero Osmar? E mandei para ele a canção que me mandaram quando meu pai morreu. Consolou tremendamente o meu coração. E eu não sei se você está enfrentando um luto como essa família amada está enfrentando. Eu não sei se você está enfrentando uma separação tão angustiante, se você está enfrentando uma crise no relacionamento. Mas eu gostaria de dizer para você hoje, Jesus está aqui e diz para você: não chores. Para quem não é tão velho de unido e não ouviu essa história, no ano 2020, o ano da pandemia, nós enfrentamos tremenda luta. Naquele início do ano eu perdi meu pai e não tive nem muito tempo de chorar, apesar de ter doído muito, porque logo veio a pandemia e nós tivemos que ficar aqui. Nosso pastor Camargo já era de mais idade, nós falamos: pastor, fique em casa até agosto, e nós seguramos a onda, visitamos quem tinha que visitar, Deus nos guardou. O próprio presbítero Cleverson dizia: pastor, o senhor é asmático e não aconteceu nada com o senhor, é milagre. Tanta gente morrendo aí. E no meio daquele ano, eu atravessei com a espada na alma. E aí, lá para o mês de outubro, nosso irmão Valim me mandou um cântico cantado por César Menotti e Fabiano, que talvez vocês não saibam, são uma dupla sertaneja, mas são membros da Igreja Batista da Lagoinha. E o cântico que ele mandou são eles dois cantando assim: tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores. Diga para o seu irmão que está do seu lado nessa manhã, fala para ele: não chores. O Senhor se compadece de você. Louvado seja Deus. Jesus é a visitação de Deus. Pastor, que benefício nos traz a visitação de Deus? O texto nos diz, em segundo lugar, irmãos, que a visitação de Deus restaura a vida. A visitação de Deus restaura a vida. Olhe comigo para o versículo de número 14. Vamos ler todos juntos o que diz o texto? Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Um dia eu fui pregar numa igreja não presbiteriana, irmãos, mas de tradição pentecostal,
E aí eu vi uma apresentação musical, elogiei as pessoas. Aí o irmão virou para mim e falou assim, pastor, o senhor sabia que Jesus tocava instrumento? Eu falei, não, você está inventando. Hã? De jeito nenhum. Hã? Tocava. Falei, você está maluco? Hã? Eu não lembro disso não. Por exemplo, lembro, povo na Bíblia para o senhor. Aí abriu para mim esse texto e falou assim, Jesus tocando o esquife. Eu falei, você está de brincadeira com a minha cara. O esquife, amado irmão, é o caixão, não é o instrumento, meu irmão. Tá de brincadeira com a minha cara, né? Entendeu? Eu falei, é o caixão, irmão. Jesus, depois que falou para aquela mamãe, mandou o pessoal descer o caixão no chão, tocou no moço e falou assim, jovem, eu te mando, levanta-te. E o texto é maravilhoso ao nos dizer, irmãos, que, versículo 15, sentou-se o que estivera morto, passou a falar. Nossa, eu estava dormindo, o que aconteceu? O que eu estou fazendo nesse caixão aqui? O que esse pessoal está tudo aqui? Ué, eu morri? O que é isso? Imagina o moço falando ali. E de repente, então, sentou-se o que estivera morto, passou a falar e Jesus o restituiu à sua mãe. E esse verbo no grego aqui para restituir, irmão, é maravilhoso, porque ele é o verbo usado para dar presente. Jesus deu aquele moço de presente para a mãe dele. Que maravilha! Como Jesus é gracioso. Jesus tocou, falou, jovem, eu te mando, levante, ressuscitou. E agora ele fez assim, toma aqui, mãe, o presente que você precisa para esse momento. O seu filho amado. Louvado seja Deus. A visitação de Deus restaura a vida. Porque Jesus, irmãos, é a própria vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele também disse o seguinte, falando do vazio da nossa alma, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O Espírito Santo vai jorrar no nosso peito e não só vai saciar a sede da nossa alma, mas nós seremos instrumentos para levar a vida de Deus a outra pessoa. A palavra de Deus diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida. E Ele quer nos dar vida em abundância. E a palavra de Deus diz que essa é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem enviaste. Vida eterna é conhecer o Pai, é conhecer o Filho, é ter um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Se você quer vida e quer ser cheio da vida de Deus, você precisa, então, encontrar-se com Jesus, ter comunhão com Jesus, relacionar-se com Jesus, porque Ele é a própria vida. E Ele quer restaurar a vida em você. Irmãos, esse mês de agosto foi um mês maravilhoso em nossa igreja. Quem participou de tudo que aconteceu aqui só tem que louvar a Deus. E o que tem acontecido na Unida, irmão, não é obra de homem. Eu gostaria de dizer a você, porque talvez você ache que é obra de homem. Não é obra de homem. É a vida de Deus que está se manifestando aqui. Quando a gente entra e senta ali, o coral começa a cantar para a glória de Deus, uma doxologia, e você percebe a presença do Espírito Santo aqui. Homem nenhum provoca isso. Quem faz isso é o Senhor. Eu quero dar testemunho para vocês, para a glória de Deus, que nesse mês todos os pregadores que vieram aqui ficaram impactados. O pastor Pedro, lá no final de julho, disse, eu estou impressionado, pastor Roster, como a Igreja Unida é uma igreja viva. O pastor Mateus, que esteve aqui lá de Brasília, músico, tem um piano na sala da casa dele. E, além de ficar impressionado como nosso pastor Silas toca, como nossos corais cantam, ele virou para mim e falou assim, poucas vezes eu vi uma igreja que canta com tanta vida como a Unida canta, para a glória de Deus. Ontem, domingo passado, vocês viram o reverendo Roberto falando aqui que está impressionado com o que Deus está fazendo nessa igreja. Como ele chegou aqui e vê tanta gente nova para a glória de Deus. Sexta-feira, voltando de Botucatu, trazido pelo nosso querido Tiago Furlan, que aqui em São Paulo é da nossa igreja. Tiago vira e fala assim, pastor, quando eu cheguei na Unida, todo mundo abraçando a gente depois do culto, esse negócio segura a gente. Irmão, o que está acontecendo na Unida não é coisa de homem. Eu não tenho poder de mudar nem meu coração maldoso. Não é coisa nossa. Não é porque nós somos melhores do que qualquer pessoa. É a graça do Senhor que está se manifestando aqui. Nós temos visto a vida de Deus se manifestando na vida desta igreja. Ainda ontem, estou contando para a glória de Deus, o pastor Tom,
que veio aqui, quem participou da nossa Feira das Nações, pastor Tom foi usado no poder do Espírito Santo e saiu daqui impactado, me perguntando, pastor Rosser, o que está acontecendo na Igreja Unida? Eu falei simples, Jesus resolveu visitá-la. Que ele fique aqui, amém, meu irmão? Que o Senhor Jesus fique conosco, amém? Diga para o Senhor fica conosco. Fica conosco, louvado seja o Senhor. Eu tenho que me segurar para não ficar cantando o sermão inteiro, meu irmão. Esse é o negócio, quando eu estou pregando para você aqui, porque para mim pregação também é louvor. Eu me lembro da minha avó cantando, fica, Senhor, já se faz tarde. Cante comigo, vamos lá. Tens meu coração para pousar, fazem-me morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Mais uma vez, vamos lá? Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Fazem-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Que Jesus fique na unida, amém, meu irmão? Senhor, fica conosco, conduz a nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que Jesus traga a vida ao seu coração. Que Ele renove o primeiro amor em você nessa manhã, amém, meu irmão? Que Ele quebre o seu orgulho e restaure os seus relacionamentos. Que Ele quebre a sua dureza. Que Ele te leve a pedir perdão arrependido nessa manhã, em nome de Jesus. Que Ele restaure a sua saúde, que Ele te visite com cura. Ele tem todo o poder para fazê-lo. Hoje o Senhor diz, unido eu te digo, levanta-te. Que a unida se levante, para ser uma bênção, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Jesus é a visitação de Deus. Que benefícios, irmãos, nós podemos ter com a visitação de Deus? Nós já vimos que Jesus restaura a compaixão. Nós já vimos que Jesus restaura a vida. Mas olharmos para o texto desta manhã, vemos que Ele restaura a reverência. Jesus restaura a reverência. Depois que Ele ressuscita o menino, nós vamos ler o versículo 16 todos juntos para ver o que acontece. Vamos lá? Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. O povo teme a Deus. Quando Jesus está atuando poderosamente em um lugar, as pessoas ficam perplexas com a majestade do Senhor. O nosso texto nos diz, irmãos, que todos ficaram possuídos, a ideia cheios, transbordando de temor. O quê? Imagina, irmão, se você estivesse num sepultamento e visse Jesus ressuscitar um morto. O povo ficou possuído de temor, e temor aqui é reverência a Deus. O povo começou a respeitar o nome de Deus, a exaltar o Senhor, e o povo diz, grande profeta se levantou entre nós. Por que o povo fala isso? Porque no Antigo Testamento, Elias e Eliseu foram profetas usados para ressuscitar mortos. Os únicos no Antigo Testamento que você vê orando e levantando meninos mortos e entregando para suas mães são os profetas Elias e Eliseu, que são tipos de Cristo. E Deus prometeu ao povo que levantaria um profeta como Moisés. Moisés foi o mediador da antiga aliança e era falho. Jesus é o mediador da nova aliança e é nosso Senhor e é perfeito. Então, quando eles dizem grande profeta se levantou entre nós, eles estão reconhecendo de fato o que o Antigo Testamento prometeu. Mas eles reconhecem que não só um grande profeta se levantou entre nós, Jesus não é meramente um profeta, ele é o próprio Deus. Eles dizem, Deus visitou o seu povo. Que bênção maravilhosa. Jesus tabernaculou conosco, irmãos. João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo para tabernaculou, João 14, significa, amado irmão, que ele se vestiu de nós, né? O Verbo se fez carne e tabernaculou conosco. Esse é o significado do verbo habitou entre nós. Jesus se tornou um tabernáculo, o próprio templo no nosso meio. Essa é a ideia. Jesus é o templo.
Jesus é o tabernáculo. O tabernáculo veio morar vivo entre nós. O templo habitou entre nós, cheio da graça e verdade, atributos de Deus. E nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Jesus restaura o temor, a reverência. Deus veio morar entre nós. Eu gosto da tradução do Eugene Peterson para João 14, que ele diz, o verbo se fez carne e veio morar na nossa vizinhança. Ele veio para ficar pertinho de nós, para nunca mais nos deixar e jamais nos abandonar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está aqui na Unida há mais de 8 anos já me ouviu contar essa história que eu vou contar agora. Mas é uma história impactante sobre um grande pregador que eu admiro, que é Charles Spurgeon. Vocês já me viram, irmãos, aqui empolgado, falando da nossa viagem à Coreia. E hoje, quando os pastores querem aprender sobre avivamento, nós ainda visitamos as grandes igrejas presbiterianas da Coreia. A igreja presbiteriana Sarang, por exemplo, tem mais de 120 mil membros. Eu já estive ali. Já tive o privilégio de pregar em Seul, na Coreia. No século XIX, quando os pastores queriam ouvir os grandes pregadores, eles saíam dos Estados Unidos e iam para Londres. E eles foram ouvir, num domingo de manhã, uma caravana de pastores americanos, na capela do centro, o doutor Joseph Parker, que era o pastor da Igreja Metodista Central, considerado um dos maiores pregadores da Inglaterra. E quando Parker pregava, ele levantava a sua mão e, de repente, ele pregava e olhava dentro dos teus olhos. E quando os pregadores americanos saíram do culto, eles começaram a comentar, vocês viram que grande pregador é o Dr. Joseph Parker? Como ele usa a gesticulação no seu sermão? E de repente, então, ele vai falando e ele acelera e fala rápido. E quando você pensa que o seu coração vai sair pela boca porque ele está falando rápido, ele lança a mão da pausa. E todos nós ficamos atentos. Mas ele pega nos graves. E quando precisa, ele grita nos agudos. E ele olha dentro dos nossos olhos. E parece que atravessa o nosso coração. Que grande pregador é o Dr. Joseph Parker. À noite, eles foram na Igreja Batista da Rua Novo Parque. Ouvi pregar o jovem pastor batista reformado Charles Spurgeon. E quando chegaram ali, Spurgeon pregou um sermão, no seu primeiro ponto, dizendo que Deus era santo, 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 e toda a terra estava cheia da sua glória. No seu segundo ponto, ele falou que nós somos maldosos, pecadores, podres, miseráveis. Nós não conseguimos nem ouvir um sermão sem pecar. Você pode estar me ouvindo e pecando aí, enquanto eu estou pregando agora. E Deus tinha que nos jogar no inferno por causa da nossa maldade, do nosso pecado. Mas, em terceiro lugar, ele pregou que Deus nos amou e mandou Cristo para morrer na cruz por nós. E ele então conclamou os que estavam no auditório a se arrependerem e crerem em Jesus como seu único Senhor e Salvador para receberem a vida eterna e a paz com Deus. E Deus visitou a igreja naquela noite. Quando os pastores saíram lá fora, eles estavam em lágrimas, chorando, abraçando uns aos outros, dizendo, oh, que grande, que maravilhoso, que grandioso, que incomparável Salvador é Jesus Cristo. Oh, quão grande, que maravilhoso, que incomparável, que misericordioso, que gracioso, que bondoso Salvador é Jesus Cristo. Irmãos, quando nós realizarmos o nosso ministério da maneira certa, as pessoas não olharão para as nossas capacidades, elas não olharão para os nossos dons, elas não olharão para o nosso talento, elas não olharão para a fama humana, elas não olharão por execução das nossas habilidades, elas não olharão para a eloquência, elas verão a Cristo. Não tem que aprontar para nós. Nós não podemos chamar a atenção para nós. Nós temos que apontar para aquele que morreu e deu a vida na cruz por nós, porque ao olharem para ele, os pecadores vão se arrepender, vão ser transformados e vão reverenciar a nosso grande Deus e Pai e viverão para a sua glória todos os dias de suas vidas. Não se trata de nós, meus irmãos. Não se trata de nós, se trata dele. E é por isso que você é tão disciplinado às vezes. É por isso que você vive quebrando a cara. É por isso que você enfrenta tanta encrenca. Porque você acha que trata de você. Você quer fazer as coisas do seu jeito, entenda, bote a cara no pó. Se trata do Senhor. E pasme comigo, quando o Senhor vem, quem vai ser reverenciado é Ele.
Não deixa pastor, não deixa presbítero, diácono, nem crente é reverenciado no lugar dele. Quando ele vem, só ele é glorificado. Então que Deus tenha misericórdia de nós. E que a presença de Jesus restaure a reverência no nosso meio. Que todos que estão aqui amem a Deus, amém? Que todos aqui se enamorem de Jesus, pois foi Ele quem nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. Que grande Salvador é Jesus Cristo! A Ele a glória para sempre. Amém. Quer ser visitada por Deus hoje, minha irmã? Quer, santo varão, ser visitado pela graça de Deus? Você, minha querida jovem, você, meu rouxinol da Unida, quer ser visitada pelo Senhor Jesus hoje? Você precisa da visitação de Deus? Olha para o seu coração nessa manhã e me responda. Como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que está a sua vida de oração? Você tem lido a palavra todos os dias? Você tem amado a Jesus sobre todas as coisas? Tem alguns ídolos que você está colocando no lugar de Jesus, e Jesus está te disciplinando só por causa disso, porque você é idólatra. E você acha até que está fazendo bem? Você precisa de um encontro gracioso com o Senhor nessa manhã? Louvado seja Deus, irmã Lenira. Jesus está aqui, irmãos. Ele veio nos visitar. Ele quer nos abençoar. Pastor, qual é o último benefício da visitação de Deus? O último benefício é que Jesus restaura a evangelização. O último benefício da visitação de Deus é que Jesus restaura a evangelização. Se você visse alguém ressuscitando outra pessoa, você ficaria calado? O que você ia fazer? Primeira coisa, você ia pegar o telefone. Né? Hoje o povo não fala mais por telefone. Você ia gravar um vídeo e botar no Insta. Eu vi uma ressurreição. Gente, vocês não acreditam. Jesus está aqui. Ele ressuscitou o morto. Esse é o tipo de notícia, irmãos, que não dá para esconder. E olha o que acontece aqui no versículo 17. O último versículo da nossa mensagem. Eu vou ler uma vez, você lê a segunda vez. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Vocês? Imagina a nossa querida Jordaninha aqui, que é influencer. Eu vi Jesus ressuscitar o morto! Ia revolucionar a internet do Brasil, irmão. Negócio maravilhoso. Hein? Jesus ressuscitou, foi isso que aconteceu, irmão. Os influencers da época lá botaram a boca no trombone e todo mundo disse que toda a Judéia e toda a circunvizinhança ficou sabendo, irmão, que Jesus tinha ressuscitado aquele menino. A obra da evangelização, as boas novas foram proclamadas. É como, amados irmãos, quando o Sinédrio prende a Pedro e João, e eles estão cheios do Espírito Santo, e eles ameaçam de mantê-los na prisão, de bater neles. Pedro diz, lá em Atos 4:19, julgai se é justo obedecer a Deus ou aos homens. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. É por isso que quando alguém se converte e é tirado das garras das trevas, trazido para o reino do Filho do amor de Deus, pessoas que estavam na prostituição, na droga, na bebida, na macumbaria, no adultério, e essas pessoas entendem o perdão de Deus, elas ficam loucas, elas não podem se calar. Porque elas sabiam que mereciam a morte. Mas não são só eles, irmãos, nós também merecemos. Nós também somos pecadores podres e perdidos ainda aqui dentro da igreja. E quando nós entendemos o tamanho do amor de Deus e fomos salvos por esse Senhor maravilhoso, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Irmãos, quando eu era pastor lá no Guará 2, nós fizemos um currículo de escola dominical de 3 anos. E as pessoas, elas entravam numa classe e formavam depois de 3 anos. Para a glória de Deus, nós formamos ali mais de 60 professores de escola dominical, mais de 15 discipuladores, e na turma maior eu formei 10 pregadores na igreja. Mas a nossa última matéria se chamava O Evangelho e a Evangelização, depois da classe de aconselhamento bíblico. E nós estudávamos um livro de Mark Dever. E uma das coisas da editora Fiel, esse livro muito bom, recomendo a você que leia.
E uma das coisas que Mark Dever me deu uma dica maravilhosa, e eu encantei, e foi mais fácil cumprir em São Paulo do que lá, porque em Brasília se anda muito de carro e as distâncias são longas. Mas aqui você pode ficar perto do setor onde você trabalha. Mark Dever dizia o seguinte, que lá na igreja dele em Nova York, na igreja batista Capitol Hill, ele comia nos mesmos restaurantes sempre e tomava café nas mesmas padarias. Para que ele fosse visto conversando com as pessoas, pregando o evangelho para as pessoas e dando testemunho. E aí ele contava que quando ele já entrava numa daquelas padarias ou daqueles restaurantes, as pessoas já o reconheciam. Irmãos, Deus me tem dado essa bênção maravilhosa. Tanto aqui em Higienópolis, como na Campos Elíseos, aqui perto da nossa igreja, há pelo menos uns 3 restaurantes e 3 padarias que eu estou sempre nelas. Eu aconselho nos restaurantes e nas padarias. Um dia eu estava junto com a Jordaninha, né, Jordaninha, lá, aconselhando. O moço veio, ouviu a gente falando de Jesus. Pastor, ora por mim. Botamos a mão nele, oramos e pregamos o evangelho para ele. E eu, essa semana, viajei muito. Mas ainda sou pastor e sou pai. E aí eu cheguei em casa arrebentado no final da sexta-feira. Mas aí a Daniela, a mãe dela, foi buscar ela na escola. E ela perguntou, mamãe, o papai está em casa, será que a gente pode sair? Eu estava destruído, irmãos, não aguentava nada. Mas a mãe, né, a Daniela, falou, vamos lá, vamos sair. E nós somos num restaurante que a gente vai sempre. E quando a gente chegou, né, Davi não podia ir, estava estudando na faculdade à noite, fomos Cleusa, as meninas e eu. E quando a gente entrou, as meninas do restaurante, que alegria, não sei o que e tal, nos beijaram. E de repente, a gente quando almoça nesse restaurante, termina o culto, eu sento com as crianças e com Cleusa, e a gente conversa sobre qual foi o tema do sermão, sobre quais foram os pontos do sermão, sobre qual ilustração que impactou mais a vida deles, sobre qual pecado deles foi confrontado. Tem dia que eu falo, qual pecado foi mais confrontado? Quero falar de pecado hoje não, pai. Mas tem dia que fala, não tem jeito, né? Mas a gente vai ali. O que abençoou você na mensagem? Porque é a maneira, irmão, da gente continuar aplicando a palavra na vida. Todo crente tinha que fazer isso. E o pessoal do restaurante, quando a gente está fazendo isso, pregando para a família, passa e fica ouvindo. Qual não foi a minha alegria essa sexta-feira, que eu sem força fui para estar com a minha querida esposa e com as minhas filhas, e a moça do restaurante chegou com um papel para mim e falou assim, pastor, anota o endereço da Igreja Unida, eu preciso ir na Igreja Unida. Eu falei para ela, vem domingo 11 horas da manhã, pastor, eu abro o restaurante, mas eu vou no culto às 18h30 no Mackenzie, e no outro domingo eu vou às 11 horas. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Que privilégio, irmão, poder compartilhar o evangelho, falar de Jesus. Você também pode fazer isso. Não é monopólio dos pastores. Que bênção maravilhosa podemos falar de Cristo. Eu saí regozijando, falei, Deus, obrigado, eu estava morto, eu não tinha força para vir, e eu anotando o endereço da Unida para a moça vir à igreja, porque Jesus está falando ao coração dela. Que privilégio imenso. Quando nós conhecemos Jesus, nós vamos revelar Jesus em nossa vida. O nosso testemunho vai impactar aqueles que estão ao nosso redor. E eles conhecerão o nosso Salvador. Alguém tem conhecido o Salvador através de você? Jesus morreu por você. Nunca ninguém te amou como Ele. Você não pode deixar de falar deste amor maravilhoso. Portanto, nessa manhã, o Senhor está dizendo, Unida, eu estou abençoando muito você e está maravilhoso o que está acontecendo. Mas não é para você ficar ensimesmado, Unida. É para você sair das 4 paredes da igreja e abençoar São Paulo. O mandato de Jesus para Unido, Jesus que está aqui é Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos ganhar São Paulo para Jesus, amém, meus irmãos? Vamos pregar o evangelho nessa cidade, amém? Vamos querer mais vidas para esta igreja, amém, meus irmãos? Que Deus nos visite e nos restaure. E que cada um de nós se torne um evangelista e um missionário nessa igreja, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Você precisa de uma visitação de Deus na sua vida nessa manhã? Jesus é a visitação de Deus.
E quando ele visita a igreja, ele restaura. Restaura a compaixão, restaura a vida, restaura o temor, a reverência, restaura a evangelização. Que Deus restaure o primeiro amor do seu coração, meu irmão. Que Deus restaure os relacionamentos da sua família. Que Deus restaure a fé em você. Que Deus restaure o seu chamado, os seus dons, o seu ministério. Que Deus restaure, amado irmão, os seus familiares. Que Deus restaure a sua saúde. Que Deus nos visite com reavivamento nessa igreja. Em nome de Jesus, amém! Vamos orar ao nosso Deus.